vocês sobre as minhas leituras do mês de outubro. Oi pessoal, meu nome é Thalita e hoje eu vou mostrar pra vocês as leiturinhas que eu fiz esse mês que passou. Já no início do mês eu li Magnus Chase do Rick Riordan, que vai falar a história do Magnus Chase. Ainda continua naquela dinâmica do Rick Riordan de falar sobre pessoas que são descendentes dos deuses. Só que nesse caso ele vai usar a mitologia nórdica. O livro começa quando Magnus morre e vai para Valhalla. E ele descobre lá um monte de coisas sobre a sua vida que ele nunca imaginou. Esse livro foi muito legal, porém eu achei que, eu não sei porque, eu esperava um pouco mais desse livro. E aí acabou sendo um pouco daquela fórmula do Rick Riordan que eu adoro, então não deixei de gostar do livro, apenas esperava que ele fosse um pouquinho mais legal. Esse livro eu dei 3 estrelas e meia. Logo depois eu li Surpreendente do Maurício Gomide, que foi um livro que realmente eu fiquei completamente apaixonada. Foi um livro que me surpreendeu muito de verdade, me fez refletir muitas coisas que até da minha vida pessoal. Aqui vai contar a história do Pedro, que ele é um menino que tem uma doença degenerativa nos olhos e ele sabe que cedo ou tarde ele vai ficar cego. Eu me identifiquei muito com o Pedro, principalmente por também ter uma doença degenerativa nos olhos. Esse livro aqui eu fiz uma resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E foi um livro que valeu muito a pena ler, eu gostei muito e eu dei nota 5 pra ele. O outubro sombrio foi muito suave, porque eu sou uma pessoa cagona, entendeu? Então aceita aí que dói menos. Comecei lendo A Noiva Fantasma, da Yazhi Jeju alguma coisa chinês que você vai ler aí pra mim, que eu não sei ler. Esse livro é lindo, maravilhoso, foi lançado pela Dark Side, capa dura, todo cheio de detalhe, que é muito, muito, muito bonito. A história também não deixa nada a desejar. A história é fantástica. Esse livro vai contar a história da Li Lang, que no ano 1893 é uma jovem chinesa que sabe ler, que sabe fazer as coisas muito melhor do que muitas outras meninas que só foram criadas para serem boas esposas. Então a Li Lang já é uma menina que se destaca um pouco por conta da sua educação diferente. Ela é uma jovem que vem de uma família que está falida e ela recebe uma proposta de casamento que vai mudar a vida dela se ela aceitar, porque ela vai se casar com um cara de uma família rica. O único porém é que este cara está morto. E o mais legal é que no final do livro a autora conta um pouquinho, contextualiza um pouco a gente sobre esses costumes chineses, sobre como que é o além chinês. Então a gente fica um pouco entendendo a cultura para poder entrar bastante no livro. É uma história bastante envolvente que você vai descobrir um mundo completamente diferente. Eu gostei muito do livro, muito, muito mesmo. Eu daria nota 5. Mas nessa edição tiveram alguns errinhos aqui que me deixaram muito, muito angustiada. Então, como tiveram muitas palavras assim, muitos contextos errados de escrita, isso vai me incomodando bastante. E por conta disso eu dei nota 4,5. Logo depois eu peguei Entrevista com o Vampiro, a história de Cláudia. Esse livro da Anne Rice foi adaptado pela Ashley Mary Writer, que também fez a arte, que inclusive é uma arte muito, muito, muito maravilhosa. Totalmente muito bem feita pela editora Rocco, assim, um trabalho muito magnífico. Ela é toda em folha de revista, tem a capa dura e por dentro ela é a coisa mais linda do mundo. É toda em sépia. Porém, em alguns lugares na história a gente vai ver um pouco de sangue. O sanguinho é vermelho. Dá um contraste, fica tão bonito. É uma história que dá pra você ler num diazinho super rápido e é uma história que vale muito a pena, porque quem já viu o filme sabe a história da Cláudia pelos olhos do Louis. E aí agora a gente vai escutar a história da Cláudia pelo ponto de vista da Cláudia. Eu gostei muito desse livro. Dei nota 5 pra ele porque ele é todo perfeito, todo lindo, todo maravilhoso e eu já te amo muito.
Assim que eu acabei a história de Cláudia, eu fui ler Espíritos de Gelo. Ele tem só 170 e poucas páginas. E ele vai contar a história de um rapaz que está preso, que foi sequestrado, está preso, sendo torturado no lugar. E os seus algozes, que bonito! E os seus sequestradores querem que ele lembre o que aconteceu para que ele se encontrasse nessa situação. Porém, como o que aconteceu foi muito traumático, ele teve um bloqueio e ele não se lembra porque ele está ali. E os sequestradores sempre falam que ele só vai sair de lá a hora que ele se lembrar do que aconteceu. E aí a gente é levado numa narrativa um pouco no cativeiro e um pouco do que estava acontecendo, que são as recordações dele, até o momento em que ele vai se recordar ou não do que o levou a estar nessa situação. O final dele é bastante interessante, mas você acaba tendo algumas pistas de que isso pode acontecer e eu achei às vezes um pouco exagerado. Mas o livro é uma leitura legal e interessante, principalmente para você ver a escrita do Rafael Dracon, que escreveu livros completamente diferentes desse aqui, então você consegue ver a versatilidade do autor, que é bastante interessante. Eu não sabia, mas ele vive um contexto muito sexual, então assim, o livro tem muitas passagens muito pesadas até, então cuidado quando for ler, pra você não se assustar. Pra esse livro aqui eu dei nota 3,5. E aí nesse mês eu comecei o vício que vai ser o vício da minha vida, que é o Death Note. Essa linda edição da Black Edition da JBC, eu acabei encontrando o meu querido Light. O Light Yagami, estudante muito promissor, ele é muito cabeçudo e ele sabe tudo. O que acontece é que o Light um dia está andando pela escola e ele encontra um caderno preto sem nada escrito. Quando ele abre esse caderno, ele descobre algumas instruções, como por exemplo, todo nome que você escrever nesse caderno, essa pessoa irá morrer. Porém, você tem que saber o nome desta pessoa e o rosto dela e mentalizar o rosto dela enquanto você está escrevendo o nome. Então existem algumas regrinhas que ele vai descobrindo de como usar este caderno. Todo portador do caderno também fica acompanhado por um Shinigami, que é um deus da morte, que fica lá sondando ele para ver o que vai acontecer. A coisa vai ficando meio complicada quando o Light Yagami descobre que ele realmente pode matar as pessoas pelo esse caderno, e aí ele começa a querer limpar o mundo do mal. Pra esse mangá aqui eu dei nota 5, ele é muito perfeito e eu fiquei muito apaixonada, gostei muito dele. Recomendo fortemente. Por último, este mês eu li Misery, Louca Obsessão, do Stephen King. Esse foi o primeiro livro que eu consegui terminar do Stephen King. Eu realmente estou tentando muito ler Stephen King. Não que eu não goste do livro dele ou da escrita dele. O único problema é que existe uma força cósmica que nos separa, que eu não sei explicar pra vocês. Misery vai contar a história do Paul, que é um escritor de romances muito famoso, que já estava cheio de ficar escrevendo os romances dele, e ele resolve matar a personagem principal do último livro. Só que o Paul, ele sofre um acidente. E aí, ele é salvo por uma mulher chamada Annie, que acaba salvando ele, levando ele pra casa dela, já que ela descobre que ele é o autor dos livros que ela mais ama na vida. Só que o problema todo acontece quando ela descobre que o Paul matou a personagem que ela mais ama na vida. E aí, a partir de agora, ela vai torturar o Paul para ele escrever um livro novo com o final que ela quer para a heroína dela. O livro é cercado de coisas psicológicas, do Paul viajando sempre porque ele dá umas deliradas muito loucas e tal. Eu achei interessante essa narrativa, porém ela me cansou bastante, porque ele nunca tá no mesmo plano. E a Annie é uma pessoa completamente louca, eu tô com muito medo dela até hoje. Pra esse livro eu dei nota 4, só por causa dessa coisa que a gente tem de ficar lendo muito devagar. Bom, gente, esses aqui foram os livros que eu li esse mês, então até que eu não fui tão mal, foram 7 livros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de dar aquele like lindo e se inscreva no canal para novos vídeos. Beijo, tchau, tchau!